Olá pessoal, eu sou a Sara e sou integrante do Grupo PET Engenharia Elétrica do Cefet-MG Campus Nepomuceno. Sejam bem-vindos à aula 9 do curso de Nivelamento em Matemática. Nesta aula, vamos dar continuidade ao conteúdo de Geometria Analítica e hoje estaremos abordando os seguintes temas: condição de alinhamento, área de um triângulo através das coordenadas dos vértices, coeficiente angular e inclinação da reta. Inicialmente, iremos falar sobre a condição de alinhamento de três pontos. Dizemos que três pontos estão alinhados se pertencem à mesma reta. Isto significa que os pontos são colineares. No gráfico estão representados três pontos, A, B e C, com as respectivas coordenadas xA, YA, XB, YB e XC, YC. Para sabermos se esses três pontos estão alinhados, devemos montar uma matriz 3×3, onde as abscissas dos pontos estarão na primeira coluna e as ordenadas na segunda coluna, e a terceira coluna será completada com o número 1, como mostra na imagem. Ao calcular o determinante desta matriz, se o valor calculado for igual a zero, podemos afirmar que os três pontos são colineares, ou seja, eles estão alinhados. Vejamos o exemplo. Utilize a condição de alinhamento de três pontos para verificar se os pontos A, 1, 1, B, 2, 2 e C, 3, 3 pertencem à mesma reta. Primeiramente, iremos preencher a matriz M e calcular o determinante utilizando a regra de Sarri. No exemplo, XA é 1, XB igual a 2 e XC é 3, e as ordenadas também apresentam esses valores. Pela regra de Sarri, as duas primeiras colunas são repetidas à direita da matriz M. Então, podemos calcular o determinante da seguinte maneira: diagonal principal menos a diagonal secundária. Multiplicando os elementos da diagonal principal, temos que o determinante de M é igual a 1 vezes 2 vezes 1, mais 1 vezes 1 vezes 3, mais 1 vezes 2 vezes 3, menos a diagonal secundária, que é representada por 3 vezes 2 vezes 1, mais 3 vezes 1 vezes 1, mais 1 vezes 2 vezes 1. Realizando os cálculos, chegamos ao resultado de que o determinante da matriz M é zero, o que significa que os pontos A, B e C estão alinhados. E vamos fazer mais um exemplo, ok? Determine o valor de M para que os pontos A, 2M mais 1 e 2, B, menos 6, menos 5 e C, 0 e 1 sejam colineares. De maneira análoga ao exemplo anterior, primeiramente iremos montar a matriz M. Em seguida, iremos calcular o determinante. Neste exemplo, temos que a diagonal principal é dada por 2M mais 1, que multiplica menos 5 vezes 1, mais 2 vezes 1 vezes 0, mais 1 vezes menos 6 vezes 1, menos a diagonal secundária, que é representada por 1 vezes menos 5 vezes 0, mais 2M mais 1, que multiplica 1 vezes 1, mais 2 vezes menos 6 vezes 1. Então, realizando os cálculos, encontramos que o valor de M para que os pontos sejam colineares deve ser igual a zero. Agora, vamos falar sobre a área de um triângulo através das coordenadas dos vértices. Na geometria analítica, encontramos a área de um triângulo através das três coordenadas dos seus vértices, para que possa ser representada em um plano cartesiano. Portanto, considerando um triângulo com vértices de coordenadas quaisquer,
veremos como calcular a área desse triângulo apenas com as coordenadas dos seus vértices. Utilizando a figura como exemplo, nela estão representados os pontos A, x de A, y de A, B, x de B, y de B e C, x de C, y de C. A fórmula para o cálculo da área do triângulo pela geometria analítica é dada por A é igual ao módulo de D sobre 2, onde a matriz D é formada pelas coordenadas dos vértices do triângulo ABC. Note que a matriz D é a mesma matriz determinante para verificar a condição de alinhamento de 3 pontos, como vimos anteriormente. Ao calcular o determinante desta matriz, se o determinante for igual a zero, isso implica que os pontos são colineares, ou seja, estão alinhados. Logo, não formam um triângulo, e sim uma reta, por isso a área é zero. Vamos realizar um exemplo para melhor compreensão. Calcule a área do triângulo de vértices A, 2, 4, B, 3, 8 e C, menos 2 e 5. Sabemos que a fórmula para o cálculo da área do triângulo é representada por A é igual a módulo de D sobre 2. Então, primeiramente iremos montar a matriz D e encontrar o determinante da mesma. Sendo x de A 2, xb 3, xc menos 2 e YA 4, YB 8 e YC 5, substituindo os valores dos respectivos pontos, teremos a seguinte matriz. Calculando o determinante, temos a diagonal principal menos a secundária. Então, D é igual a 16 menos 8 mais 15, menos 16 mais 10 mais 12. Então, o valor encontrado de D é igual a 17. Assim, podemos calcular a área. Portanto, a área do triângulo será A é igual a módulo de D sobre 2. Então, A é módulo de 17 sobre 2. Então, encontramos que a área é igual a 8,5 centímetros quadrados. Exemplo 2. Calcule a coordenada x do ponto A, x1, e do ponto B, x2, sabendo que as coordenadas do ponto C são 4, 2, que eles não são colineares e que a área do triângulo formado por eles é igual a 3. Nesse exemplo, vale ressaltar que, no enunciado é afirmado que os pontos não são colineares, o que implica que necessariamente os pontos formam um triângulo. Assim, de maneira similar ao exemplo anterior, vamos utilizar a fórmula da área de um triângulo pela geometria analítica para encontrar o valor de x. Então, inicialmente iremos substituir os valores dos pontos A, B e C para obter a seguinte matriz D. Calculando o determinante, encontramos a relação de que D é igual a menos 4 mais x. Substituindo a expressão na fórmula da área, temos que, lembrando sempre do módulo, calculando o valor de x, chegamos ao resultado de que, sempre que menos 4 mais x for maior que zero, x é igual a 10. Então, a gente finaliza esse exemplo. E por fim, vamos falar sobre coeficiente angular e inclinação da reta. Com o estudo da geometria analítica, aprendemos a representar uma reta no plano cartesiano através das coordenadas de 2 pontos distintos, mas também é possível ser determinada conhecendo apenas um ponto e um ângulo. Então, vamos aprender outra forma de representarmos uma reta que será realizado levando em consideração a inclinação da reta. Considere os pontos A, xa, ya e B, xb, yb. Esses formam uma reta T no plano cartesiano de inclinação alfa.
Alfa é o valor que determina a inclinação da reta no plano cartesiano, e através dele é possível determinar o coeficiente angular. O coeficiente angular é formado por uma reta, no exemplo chamamos de T, e por um ponto no eixo das abscissas, formando um ângulo que pode variar entre 0 e 180 graus. Esse ângulo é a inclinação da reta, e a tangente desse ângulo corresponde ao valor do coeficiente angular m. O coeficiente angular também poderá ser calculado através das coordenadas dos pontos pertencentes à reta. Então, o coeficiente angular m de uma reta será calculado através da seguinte fórmula: m, que é igual a tangente de alfa, que é igual a yb menos ya dividido por xb menos xa. Ou o coeficiente angular pode ser igual a ΔY dividido por ΔX, onde ΔY representa a diferença entre as ordenadas de A e B e ΔX representa a diferença entre as abscissas de A e B. Caso o resultado do coeficiente seja positivo, a reta é chamada de ascendente. Se o coeficiente é negativo, a reta é chamada de descendente. Outra informação importante é que só será possível encontrar o coeficiente angular quando a reta não for vertical, ou seja, o valor de alfa deverá ser diferente de 90 graus. Vejamos as seguintes relações. Note que, se o ângulo for igual a zero, ou seja, uma reta horizontal, o coeficiente angular será zero, pois a tangente de zero é zero. Se o ângulo for agudo, menor que 90 graus, o coeficiente será positivo. Se o ângulo for reto, não é possível determinar o coeficiente angular, pois não existe tangente de 90. E se o ângulo for obtuso, maior que 90 graus, o coeficiente angular será negativo. Exemplo: seja R uma reta qualquer, e A, menos 5 e 4 e B, 3 e 2, pontos que a reta R passa. Calcule o coeficiente angular da reta R. Nesse exemplo, basta apenas utilizar a fórmula do coeficiente angular e substituir os valores de xA e xBYB na fórmula. Então, após realizar o cálculo, chegamos ao resultado de que o coeficiente angular corresponde a menos 1/4. Exemplo 2. Calcule a declividade, coeficiente angular, da reta representada em cada um dos gráficos. Para resolver este exercício, basta analisar o gráfico e identificar os pontos pertencentes a cada reta e, em seguida, calcular o coeficiente angular. Resolvendo a letra A, neste caso, os dois pontos em que a reta passa são o menos 6 e o menos 7, e o 3 e menos 4. Então, substituindo na fórmula, encontramos que o coeficiente angular desta reta é 1/3. Letra B. Nesse caso, temos os dois pontos que a reta passa, que são o menos 1 e 2, e 2 e menos 5. Substituindo na fórmula, encontramos que o coeficiente angular desta reta é menos 7/3. Letra C. No gráfico, os pontos que a reta passa são menos 6 e 4 e 7 e 2. Então, calculando o coeficiente angular, encontramos que a declividade desta reta é menos 2/13. Letra D. Então, nesse caso é ainda mais simples, pois note que essa reta ela é completamente horizontal, ou seja, ela nem cresce nem decresce. Assim, o seu ângulo é zero, logo, seu coeficiente angular também será zero. Com isso, vamos finalizando mais uma aula do nosso curso de nivelamento. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários para a gente saber, ou entre em contato conosco pelas nossas redes.
Se inscreva no nosso canal para receber conteúdos de matemática, física e engenharia e divulguem com os amigos. Obrigada, pessoal, e até a próxima!